Peço desculpas também pela correria, mas vamos lá. Bem, eu sou Marcos Machado, sou farmacêutico bioquímico, atualmente estou como presidente do Conselho de Farmácia de São Paulo, atuo na área de análises clínicas, na área de diagnóstico e farmácia há muito tempo. E eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão dos testes rápidos, que foi liberado agora no final de abril para ser realizado nas farmácias, e acredito que seja uma grande oportunidade, mas não só como oportunidade, mas para poder realizar isso, nós temos uma gama muito grande de normas aí para seguir e também de entendimento do que são os exames e a responsabilidade que isso traz. Eu vou tentar passar isso para vocês nessa palestra, mas isso não é tema só de uma palestra, é tema de um curso. Depois eu, no final, abro para pergunta, vou tentar passar o que for possível nesse instante, e depois nós teremos um curso e vocês poderão se aprofundar um pouco mais. Bem, se não me engano, 28 de abril, a Anvisa, ela publicou a resolução 377 e as notas técnicas 96 e 97. Vejo isso como uma grande oportunidade de serviços para a farmácia, não só a drogaria, mas a própria magistral. Já conversei, já fiz uma palestra também, aliás, fiz uma live sobre isso e tenho conversado com o pessoal da Anfarmag, acredito que isso seja um momento de oportunidade. Queria falar um pouquinho com vocês o que é um teste rápido, por que nós estamos realizando nessa metodologia, né? E sobre a declaração de serviços farmacêuticos. Esses são os tópicos que eu vou procurar abordar com vocês e deixo depois à disposição para as perguntas, tá ok? A resolução 377, 28 de abril de 2009, ela autorizou a realização dos exames e ela coloca lá, autoriza em caráter temporário e excepcional a utilização de testes rápidos, ensaios imunocromatográficos, suspende os efeitos do parágrafo 2º do artigo 69 e 70, eu queria discutir um pouco isso com vocês, da RDC 44. No artigo 1º, ela diz, em virtude da emergência de saúde pública internacional relacionada ao novo coronavírus, o SARS-CoV-2, fica autorizada em caráter temporário e excepcional a utilização dos testes rápidos, que são os ensaios imunocromatográficos. Eu queria chamar a atenção, coloquei inclusive em vermelho para vocês, porque apesar de vir essa resolução liberando esse teste rápido nesse momento e colocando como uma medida emergencial em caráter temporário, os testes rápidos já vêm sendo discutidos dentro do Conselho de Farmácia, dentro do Conselho Federal e na Anvisa, não só isso, também com as associações, as sociedades de laboratórios, as sociedades de análises clínicas, de patologia clínica. Essa discussão não é nova. A discussão tem pelo menos 5 anos que nós estamos discutindo isso. Já era para ter sido liberado. A última reunião que houve sobre isso foi uma consulta pública que a Anvisa fez lá em Brasília, se não me engano, em junho ou julho de 2019. Eu achei que, inclusive, já estaria resolvido isso até o final do ano de 2019, mas não foi. Por uma série de motivos, não foi. E com essa pandemia, muitas coisas acabaram acontecendo assim de supetão, né? Ou seja, tudo muito rápido porque havia necessidade de fazer testagem e não só isso. Algumas outras coisas também influenciaram e foi liberado. Mas eu entendo, isso que eu gostaria de passar para vocês, que embora, nesse momento, os exames de Covid tenham sido liberados com essa descrição de caráter temporário, eu acredito que isso não volte mais. Eu acho que isso vai ficar e que as farmácias vão sim realizar outros exames por teste rápido, que não só o Covid. Virão outras coisas também. Atualmente, somente aquele grupo que faz os testes à distância, né, tem realizado, mas eu entendo que isso vai se solidificar aí nos próximos meses e não voltará mais atrás. Vejo essa situação como uma oportunidade para as farmácias. Acho que isso, de fato, é um momento interessante, é um serviço a mais oferecido pela farmácia, e isso, do ponto de vista de empresa, é interessante, mas também vejo isso como uma importância muito grande para os farmacêuticos e para a sua equipe de trabalho.
A farmácia ela já vem há muito tempo se constituindo como um estabelecimento de saúde. Não tem como fugir disso. As farmácias em qualquer outro país da Europa, em países da América do Norte, já realizam serviços que não só a venda de medicamentos, e essas liberações, ainda que sejam no Brasil, aconteçam, né, meio que sem planejamento, elas vão solidificando a farmácia como estabelecimento de saúde e agregando mais serviços e oportunidades para a farmácia. Os farmacêuticos vão ter que incorporar esse espírito também, e à medida que os serviços farmacêuticos vão sendo instituídos, o farmacêutico se torna cada vez mais um profissional de saúde, porque vai ter que fazer interface com médicos, com outros profissionais, porque não será só a realização do exame, será a orientação ao paciente daquele resultado e das consequências dele, e claro, muitas vezes interação com outros profissionais, que também vai ser necessário. Eu vou falar um pouquinho sobre isso depois. Só pediria para quem está com o microfone aberto que fechasse, por favor. Eu vou fechar, eu fecho aqui da pessoa. Está me pessoa. atrapalhando, por favor. Espera aí, eu já estou fechando da pessoa também, espera aí. Tá legal. Obrigado. Bem, eu coloquei aqui e destaquei o artigo 1º, no parágrafo em que diz: os testes rápidos, ensaios imunocromatográficos para pesquisa de anticorpos ou antígenos do novo coronavírus devem possuir registro na Anvisa. Na verdade, eu destaquei isso porque é importante para vocês que estão na farmácia, quando forem decidir por realizar e também por comprar, ou seja, decidiram que vão fazer esse exame, que é importante para vocês, para a farmácia, e é importante para você, farmacêutico, sua equipe de trabalho, então precisa saber qual dos testes você vai realizar. Embora tenha sido liberado a pesquisa de antígeno ou né, a pesquisa de anticorpo na farmácia, não aconselho nenhum de vocês a comprarem kits para realização de pesquisa de antígeno na farmácia. Comprem o teste, os dois são testes rápidos, vocês têm a possibilidade de comprar o teste rápido para pesquisa de antígeno, mas não convém. Convém comprar, seja a marca que for, tem várias marcas no mercado, mas o teste para realização da pesquisa de anticorpos IgG e IgM, tá? Acho que já está, acho que está aparecendo bem para vocês aí. Eu fiz aqui uma diferenciação. Os tipos de testes rápidos que vocês podem adquirir. Tem esse que eu falei, que é a pesquisa de antígeno e pesquisa de anticorpos. Qual que é a diferença deles? É importante para você não comprar errado, mas não é nem pela realização em si, porque, de qualquer forma, os dois você pode utilizar. Mas, pelo risco que você corre, pelo risco que a farmácia e os seus profissionais podem correr, a sua equipe de trabalho, e o resultado em si. Quando você faz pesquisa de antígenos, ainda que seja por teste rápido, até fiz questão de colocar aqui, ó, é praticamente igual, assim, em termos de apresentação, é um cassete, como se fosse pesquisa de anticorpos, mas o material que você vai utilizar é de ouro de nasofaringe, ou seja, você vai ter que colher uma amostra da região nasal ou orofaringe. Ao fazer isso, o contato com gotículas, o contato com secreções respiratórias é muito mais arriscado, tanto para quem está colhendo quanto para o ambiente. Então, embora exista essa possibilidade, eu não aconselho que realizem exames de pesquisa de antígeno no ambiente farmacêutico. É um risco. A pesquisa de anticorpos, de IgG/IgM, você faz com uma gota de sangue. Então, assim como nós já fazemos os exames de glicose na farmácia, é uma gota de sangue. Porém, os riscos são maiores também, eu vou falar um pouco sobre isso. Mas do jeito que está aparecendo aí para vocês, dá para ficar claro. A pesquisa de antígeno terá que ser com uma coleta na região nasal e o vírus ele se transmite por vias aéreas, respiratórias, então o risco é muito grande. Na pesquisa com sangue, o risco é menor, é mais fácil de fazer, de manipular, e traz menos problemas, menos risco para toda a sua equipe e também para o ambiente da farmácia, ok? Depois das perguntas, se tiverem, eu vou explicando. No artigo 2º da RDC, ele traz também um assunto interessante. Ele coloca lá no texto: para os fins do disposto no artigo 1º, ficam suspensos
o parágrafo 2º do artigo 69 e o artigo 70 da resolução RDC 44. A RDC 44 todos vocês já conhecem, trabalham com ela, mas nós não entendemos muito bem o porquê da suspensão específica dessa forma como foi, porque o artigo 69 ele fala da aferição de parâmetros fisiológicos ou bioquímicos oferecida na farmácia ou drogaria deve ter a finalidade de fornecer subsídios para a atenção farmacêutica e o monitoramento da terapia medicamentosa, ou seja, era uma autorização para realizar. Embaixo ele fala, os parâmetros fisiológicos cuja aferição é permitida nos termos dessa resolução são pressão arterial, temperatura corporal. O parâmetro bioquímico é a glicemia capilar. Quando ele suspende a glicemia capilar, ele não traz depois na resolução, na 377, que pode fazer os exames de Covid e a glicemia capilar. Ficou meio estranho esse texto. Nós já questionamos, mas não obtivemos resposta ainda da Anvisa, porque da forma como está, se suspendeu a glicemia capilar, só pode fazer Covid. É um pouco estranho isso. E o artigo 70, as medições do parâmetro bioquímico de glicemia capilar devem ser realizadas por meio de equipamento de autoteste. Aí ele fala, a aferição de glicemia capilar em farmácia e drogaria realizadas por meio de equipamento de autoteste de atenção farmacêutica não é considerado TLR. Bom, tudo bem. Se está suspendendo a realização de glicemia, claro, não tem sentido o artigo 70, mas eu entendo que eles deveriam ter colocado não como suspensão, mas sim como acréscimo daquilo que se pode realizar na farmácia. Nós questionamos já faz 2 semanas, mas ainda não obtivemos resposta clara sobre isso, e eu achei importante passar isso para vocês, porque da forma como está, deixa dúvidas. Mas, além da citação da RDC 44, ela também traz um parágrafo único, uma citação que aí eu acho que vocês não devem conhecer muito, alguns, talvez por já terem atuado em laboratório ou em algum momento terem algum contato. Está escrito lá, olha, parágrafo único, as farmácias devem atender aos requisitos técnicos de segurança para testagem constante nas diretrizes estabelecidas pela resolução da diretoria colegiada, número 302. A RDC 302, ela não é da área de farmácia, ela é uma RDC específica para a área de laboratório. E ela traz lá, claro, assim como todas as RDCs, é quase um procedimento, né, operacional, ela traz muitos assuntos importantes para você realizar exames. Nem todos vão se aplicar à farmácia, é difícil, é diferente, não dá para aplicar RDC 302 no contexto geral da farmácia, muito complicado. Eles fizeram isso para tentar, de alguma forma, contemplar o setor de diagnóstico, o setor laboratorial. Mas uma dos itens da RDC 302, eu acho que se aplica a vocês todos que trabalham em farmácia e gostaria de chamar a atenção porque não é muito usual isso no trabalho de vocês. Tem lá, no 6.12 da RDC 302, ela fala o seguinte, o laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial devem solicitar ao paciente documento que comprove sua identificação para o cadastro. Para a farmácia, drogaria, não é muito usual fazer um cadastro de paciente para realização de exame. Porém, vocês vão entender a importância disso. E um dos itens que a gente, em diagnóstico, não abre mão e não deixa passar, é a solicitação de documento na hora da realização do exame. Isso é muito importante. E para vocês em farmácia, isso não é muito comum, né? Não é o dia a dia. Alguns, talvez, por fazerem alguns procedimentos, mas não é um procedimento que se faz geralmente. Mas, para a realização de exames, é muito importante você saber se aquela pessoa que está na sua frente é, de fato, a pessoa que vai realizar o exame. Alguém deve estar pensando assim, mas que bobagem, quem é que vai fazer um exame se não é para ela? Tem muita gente que vai fazer exame, infelizmente, e não é a pessoa. Alguns vão fazer esses exames porque não tem convênio, aproveita a carteirinha de convênio de outra pessoa. Mas não é só isso que acontece. Para determinados exames cujo a realização e o diagnóstico se torna importante e muitas vezes até de risco, acontece de pessoas diferentes
fazerem a ficha ou fazerem o cadastro, mas na hora de entrar para a sala da realização do exame, entrar outra pessoa. Isso não é incomum na área de diagnóstico. Então, esse item que foi colocado para solicitar o documento de identificação, ele é muito importante e vocês devem utilizar. Eu coloquei aqui, olha, um exemplo. Laboratório é condenado a indenizar paciente em 20 mil por resultado errado de teste de HIV. Pode ser que realmente o laboratório tenha errado, mas no dia a dia de um laboratório, de um diagnóstico, não só laboratório, de diagnósticos em geral, não é difícil encontrar pessoas que fazem o exame ou que tentam fazer exame, não sendo a pessoa que fez o cadastro. É um risco chamar uma pessoa dentro de uma sala, furar o dedo dela para um resultado tão importante como o diagnóstico de COVID, sem ter certeza que, de fato, ela é a pessoa que vocês estão esperando ou que estão anotando no cadastro dela. E vocês terão que fazer o cadastro dessa pessoa, porque o exame de COVID é obrigatório que vocês façam um comunicado. É uma doença de notificação compulsória. E vocês vão precisar fazer a notificação com o nome, documento, telefone e endereço da pessoa. Então, é necessário fazer o cadastro e é necessário ter certeza que é ela mesma que está entrando na sala com vocês, tá bem? O artigo 4º, a realização do teste de COVID deve seguir as diretrizes, os protocolos e as condições estabelecidas pela Anvisa, e aí traz algumas coisas que eu destaquei para conversar com vocês, alguns itens. Primeiro, no item 1, aliás, no item 2, ele diz que tem que ser realizado por farmacêutico, ou seja, esse é um serviço farmacêutico. Ele não vai poder ser feito por outro profissional dentro da farmácia. Ele vai ter que ser executado por farmacêutico num ambiente específico. Tá? O artigo 5º. Os resultados dos testes realizados pelas farmácias, sejam positivos ou negativos, devem ser informados às autoridades de saúde competentes. Ou seja, mesmo que vocês façam um exame na farmácia e o resultado dê não reagente, o que vocês costumam conhecer como negativo, vocês vão ter que informar ou no site diretamente da Anvisa, que ela disponibilizou um site para isso, um canal de comunicação, ou vão ter que entrar em contato com a vigilância epidemiológica local da cidade de vocês para saber como informar. E qual que é a importância de informar um exame negativo? Enorme, enorme. A realização dos testes de farmácia, eu acho que isso talvez seja o ponto principal que eu tenho que conversar com vocês, a realização desses exames na farmácia, eles não têm característica apenas comercial ou do ponto de vista de profissional, porque é legal de fazer nada disso. Esses exames eles têm uma importância epidemiológica para o país nesse momento que é gigante. Através desses exames e através de vocês todos que estão nas farmácias, talvez nós possamos prestar um serviço ao país que seja espetacular. Se nós conseguirmos, de fato, fazer esses exames, comunicar no tempo correto para a vigilância epidemiológica e a vigilância puder utilizar esses dados de forma correta, nós podemos ter um mapa da cidade e do estado e saber qual região tem mais contaminados, quais não tem, quais têm IgG positivo, quais têm IgM positivo, e talvez tirar até o país dessa inércia que ele se encontra do ponto de vista econômico. Então, vocês têm uma importância nesse exame que é gigante, de fazer corretamente com qualidade e comunicar corretamente para que a gente possa utilizar esses dados. O artigo 6º, ele coloca também a ocorrência de queixas técnicas associadas aos testes laboratoriais remotos, que são os testes rápidos, deve ser notificada no sistema Notivisa, né, Notificação e Vigilância Sanitária. Vocês não estão, quer dizer, alguns podem ser que sim, mas a maior parte dos colegas que trabalham em farmácia e drogaria não utilizam a Notivisa para fazer notificação de queixas técnicas de laboratório, queixas técnicas de kits para exames, mas saibam que isso acontece. Então, nós temos kits que muitas vezes vão até com certa qualidade, ou seja, foram testados pela Anvisa, passaram por teste de qualidade, mesmo assim, no dia a dia, ele pode apresentar problemas. Se isso acontecer, vocês têm que relatar, porque assim como vocês compraram um kit, ou um lote de kit, que está com problema, outros colegas, outras farmácias também podem comprar e os resultados saírem errados. Então é importante vocês fazerem as notificações. Além da resolução 377,
a Anvisa também editou as notas técnicas 96 e 97. Eu acho que é muito importante, se vocês ainda não leram, acredito que todos devam ter lido, mas é muito importante, porque a nota técnica 96, ela não fala só de exames laboratoriais. Ela fala de uma série de orientações e normas que devem ser seguidas, de recomendações, né, para que seja implementado dentro da farmácia como segurança para o farmacêutico e sua equipe de trabalho. Então é importante, porque embora a nota técnica seja de abril, eu tenho rodado as farmácias normalmente, né, e eu vejo que muitas coisas não foram implantadas. E o risco de se contrair a Covid, ela existe, não é fazendo exame, é atendendo os pacientes, os clientes de vocês. Então, era muito importante que vocês conhecessem, para não correrem risco aí, nem vocês, nem equipe. Mas tem um item aqui, da nota técnica 96, que eu separei para vocês, que eu gostaria de comentar. E acho importante depois repercutir isso quando nós pudermos aí abrir para as perguntas. Eu acredito que essa seja um ponto difícil. No item 13, a Anvisa colocou garantir, ela está falando sobre a realização agora, da realização dos testes. Garantir destino correto dos resíduos, seguindo o plano de gerenciamento de resíduos da farmácia. Todos os resíduos, prestem atenção, todos os resíduos provenientes da assistência a pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2, devem ser enquadrados na categoria A1, classe 3 de risco, conforme resolução da Anvisa 222, que é a resolução que trata dos resíduos. Eu não sei se vocês tiveram o tempo suficiente para ler toda essa nota técnica e também para conhecer a resolução 222, mas quando a Anvisa enquadrou os resíduos provenientes de assistência aos pacientes suspeitos ou infectados de Covid, no risco 3, eu entendo que ela criou uma dificuldade muito grande para todos nós. Eu coloquei aqui a RDC 222, só na parte que interessa aí a nós. É evidente que a RDC é muito grande, não dá para comentá-la toda, mas eu fiz algumas pinceladas, né? Essa é a RDC 222, e ela diz assim, né, no seu parágrafo 1º, para efeito dessa resolução, define-se como geradores de resíduos sólidos, resíduos de serviços de saúde, todos os serviços cujas atividades sejam relacionadas com a atenção à saúde humana. Entre as atividades todas está lá, ó, drogarias e farmácias, inclusive de manipulação. Mas o que isso implica? O que tem? Qual é o problema de estar enquadrado no risco de nível 3? Esse aqui é um manual também que traz a classificação dos riscos dos agentes biológicos. Então, eu fiz questão de trazer para vocês. Ele está enquadrado aqui, olha. Eu coloquei em vermelho. Não sei se dá para vocês verem bem, mas eu acredito que sim. O que diz o manual sobre classe de risco 3? Alto risco individual e moderado risco para a comunidade. Inclui os agentes biológicos que possuem capacidade de transmissão, em especial por via respiratória, e que causam doenças em humanos ou animais potencialmente letais, para os quais existem usualmente medidas profiláticas e terapêuticas. Representam um risco se disseminados na comunidade e no meio ambiente, podendo se propagar de pessoa para pessoa. Mais abaixo, eu coloquei aqui um pouco mais claro para vocês poderem entender. Classe de risco 3. Esse manual que foi feito, ele é de 2017. E ele fala o seguinte, ele enquadrou no risco 3, vírus e prions, e ele diz o seguinte, família Coronaviridae, coronavírus relacionados à síndrome respiratória aguda grave SARS-CoV, coronavírus relacionado à síndrome respiratória do Oriente Médio, testes de rotina de diagnóstico em espécimes de soro ou sangue, manipulação de vírus lisados, fixados ou partes não infecciosas do genoma viral em empacotamento de espécies
clínicos para diagnósticos poderá ser realizado em NB2. Pois bem, a família coronaviridae já estava enquadrada desde 2017 no risco 3. Novamente eu coloquei aqui para chamar atenção. Todos os resíduos de classe de risco 3, eles têm que ser inativados, tem que ter inativação microbiana. O que significa isso? Essa inativação microbiana tem que ser por processo físico ou outros processos para redução ou eliminação da carga microbiana, tendo como resultado a inativação. O que significa o seguinte, que o que está colocado na resolução 377 é que esses testes rápidos, assim como os materiais utilizados para eles, terão que ser, antes de ser jogados naquele saco branco de material infeccioso, ele deve ser tratado para diminuir a carga viral. E para ser tratado, nesse caso, só por autoclavagem. Acontece que, eu não sei a farmácia de vocês, mas em geral as farmácias não costumam ter autoclave. Se de fato isso for uma necessidade, aí vai ficar bem complicado para as farmácias. Isso vai se tornar uma coisa bem complicada, né? Então, nós estamos ainda discutindo com o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo. O Centro de Vigilância está tentando verificar a possibilidade disso se constituir de fato, porque se isso realmente for cobrado, vai inviabilizar a realização. Então, é um ponto importante para conversarmos depois. A nota 97, ela traz também alguns pontos que eu acho importante para que a gente converse. No seu item 5, ela diz, os ensaios imunocromatográficos, também conhecidos como teste rápido, registrados em caráter emergencial, possuem limites de detecção inerentes ao desenvolvimento do produto e o estado imunológico do usuário. Todas essas observações, esses pontos que foram colocados, não são à toa, mas alguns colegas que estão na farmácia têm a impressão que um teste rápido a gente fura o dedo, coloca a gota de sangue e está tudo certo. Não é bem assim. Essas observações colocadas aqui, elas vão refletir depois na liberação desse resultado e na forma como nós vamos conversar com o paciente e o que vai acontecer com esse resultado, não só de entregar, mas a responsabilização, inclusive civil e criminal, da farmácia como empresa e do farmacêutico. Eu vou explicar um pouco melhor daqui a pouco. No item 6, ele diz, perdão, no item 2, né, da análise, no item 6 aqui, considerando as limitações acima, a exclusão do diagnóstico não deve ser feita por uma avaliação isolada dos resultados dos testes. No estágio inicial da infecção, falsos negativos são esperados, em razão da ausência ou baixo nível de anticorpo. E essa possibilidade justifica a testagem sequencial em pacientes com quadro clínico compatível. O resultado do teste indica a presença de anticorpos, o que significa que houve exposição ao vírus. Bem, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, nós temos o risco de liberar pacientes, ainda que contaminados, com falsos resultados negativos, mas existe também a possibilidade de falsos resultados positivos, e eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Ainda, no item da análise, considerando as limitações acima, a exclusão do diagnóstico não deve ser feita por uma avaliação isolada. Isso já comentei com vocês. Aqui eu coloquei aqui, ó, nesse quadro em amarelo. Essas informações que o texto da nota técnica chama atenção, elas devem estar na declaração de serviços farmacêuticos que você vai liberar na farmácia ou no laudo que você vai liberar, dependendo da forma como você fizer ou quem vai fazer esse exame. Então, como é que você vai saber as limitações de um teste? O que muitos colegas me perguntam, mas como é que eu vou saber isso? Eu estou acostumado a fazer, pingo uma gota lá de sangue e libero o resultado. Como é que eu vou saber tudo isso, né? Então, como é que você sabe se o teste tem limitação técnica? Quais são os riscos de fazer aquele teste? O que pode dar aquele resultado, né? Então, eu coloquei aqui uma informação que eu acho muito importante para vocês. Para quem não está acostumado a trabalhar com kits de diagnóstico, é preciso ler as bulas que vêm dentro da caixinha.
as bulas de testes são muito importantes e elas mudam de pessoa para pessoa, aliás, de kit para kit, de teste para teste, de marca para marca, né? Quando vocês abrirem um kit, vocês vão ter que olhar o que é que está dizendo naquela bula. E quando trocarem de kit, a mesma coisa. Por quê? Eu vou só baixar aqui, peraí. Ok. Eu coloquei aqui como exemplo uma bula para vocês poderem entender. Esse é um tipo de teste, é uma marca, não coloquei a marca aqui, não sei qual é, mas ele traz aqui, olha, toda bula de exame, de teste, traz isso aqui, ó, limitações do procedimento. É importante que você leia para saber depois se você tem que falar alguma coisa com o seu paciente ou escrever alguma coisa nesse seu laudo ou declaração de serviço farmacêutico para se preservar, para que depois isso não seja cobrado de vocês. Então aqui fala, ó, esse reagente foi projetado para detectar SARS-CoV, a precisão do teste depende do processo de coleta de amostras, coletas inadequadas, armazenamento, descongelamento, poderão afetar o resultado. Ele traz aqui em cima a sensibilidade do teste, a especificidade e a precisão desse tipo de teste aqui para esse fabricante. E ele traz também um detalhe que vocês talvez nunca tenham visto, ou tenham se atentado no dia a dia da farmácia, que talvez não conheçam, mas ele traz aqui, ó, reatividade cruzada. Ele diz, as amostras de pacientes com teste positivo com os seguintes agentes foram investigadas com o dispositivo de teste rápido para Covid-19 de IgM. Os resultados não mostraram reatividade cruzada. Então, ele coloca lá que para todos esses vírus e também, acho que tem bactérias também aqui, anticorpos para influenza. Deixa eu ver se tem bactéria. Não, aqui basicamente tem cachumba, o que mais? Não só vírus, né? Praticamente isso. Não, tem treponema também. Então, assim, ele diz que para esses anticorpos aqui, para esses agentes infecciosos, esse teste não deu reação cruzada, ou seja, a pessoa pode ter anticorpos, pode ter essas doenças, pode ter tido contato com esses agentes causadores aqui de infecções, mas que esses anticorpos não atrapalham nesse exame. Isso é ótimo. Mas tem outros exames que atrapalham. Vocês vão ver que tem outras marcas de kits que atrapalham. Mas ele diz aqui, olha, que tem algumas substâncias que podem dar resultados, interferir nos resultados. Bilirrubina acima de 250 milimols, hemoglobina até 9 gramas por litro, triglicerídeos até 15 milimols, fator reumatoide, que daqui a pouco eu vou comentar com vocês, e para quem tem doença autoimune, para título de 1 para 240. Mas isso é importante? Se você pegar um paciente lá dentro da farmácia para fazer um exame que ele tem uma doença autoimune, pode dar um resultado que não seja verdadeiro, tá? Então, aqui é outro kit, olha, limitações do teste. Nenhum valor quantitativo nem a taxa de aumento de anticorpos pode ser determinada por esse teste quantitativo. O coronavírus indicará somente presença ou ausência de anticorpos. E aí ele traz aqui, ó, sensibilidade, 86% para esse teste, especificidade 99,57% e acurácia, que ele chamou de acurácia, 91,61%. Então vocês vejam que de kit para kit há uma mudança na sensibilidade deles e também na especificidade. Ele traz aqui, ó, substâncias interferentes. Ele diz que todos esses anticorpos aqui não interferem, como aquele outro lá, tá? Esse já é um outro tipo de um outro kit, eu coloquei aqui alguns exemplos. Por quê? Porque esse traz uma informação importante, que se vocês comprarem esse kit, vocês vão ter que olhar. Ele diz o seguinte, algumas amostras contendo altos títulos de anticorpos heterófilos ou fator reumatoide, que não é difícil de encontrar, nós temos vários pacientes que têm doenças autoimunes, vão comprar, inclusive, medicamentos conosco. Ele diz aqui, ó, fator reumatoide podem alterar os resultados esperados, igualmente em amostras lipêmicas, hemolizadas ou contaminadas. Mas por que você está falando isso, Marcos? Eu estou falando isso porque se vocês fizerem um exame sem observar esses dados, sem olhar essas técnicas, sem olhar essas bulas, vocês correm o risco de soltar um resultado positivo para SARS-CoV, ou seja, paciente com Covid, e ele não ter essa doença, o que poderia trazer depois problemas para vocês do ponto de vista profissional
mas também do ponto de vista da farmácia como empresa. Tá? É um risco. Todas essas informações, eu coloquei aqui um exemplo de declaração de serviço farmacêutico que vocês vão ter que emitir quando forem conversar com o paciente e depois fizerem o exame, vocês vão ter que emitir uma declaração ou um laudo. Essas informações têm que estar aqui. Além das informações básicas do estabelecimento, do usuário, por que ele está fazendo, quais são os sintomas, aqui na nota, ou seja, é importante vocês colocarem as observações relativas o kit que vocês compraram traz como limitações. Tá? Então, é importante ler isso, colocar aqui, depois vocês vão ter que assinar, o paciente também, para que ele tenha ciência que esses testes não são infalíveis. Fazer exames não é colocar uma gota de sangue, mas tem todo um processo que é preciso observar antes do quando o paciente chega, do preparo do paciente, até depois na liberação dele. Tá? Aqui eu coloquei um exemplo de laudo, que também está sendo usado em algumas parcerias com laboratórios e farmácias, né? Que traz aqui todas essas informações, dizendo que para esse tipo de kit que esse laboratório, essa farmácia estão utilizando, essas informações de que a presença de anticorpos não deve ser o critério único para diagnóstico, ele traz limitações, ele explica, porque se o paciente amanhã ou depois vier a questionar, ele está tudo no laudo, ele poderia ter lido e o médico também. Tá? No item 11, ele fala aqui, isso da resolução 377, ele diz que para a utilização dos testes rápidos na farmácia, a farmácia deve estabelecer uma área privativa para a realização da testagem. Pois bem, o que é uma área privativa no ambiente da farmácia? Seria a sala de aplicação de injetáveis? Seria a sala de serviços farmacêuticos? Aonde é esse ambiente privativo? Nós fizemos esse questionamento também para a Anvisa, e a Anvisa respondeu que esses serviços podem ser realizados na sala de serviços farmacêuticos. Acontece que nem toda farmácia tem sala de serviço farmacêutico. Então, nós estamos questionando o Centro de Vigilância Sanitária se é possível fazer na sala de aplicação de injetáveis, porque senão vai ser inviável também para algumas farmácias. Então, não recebemos resposta ainda, mas questionamos para entender, para que amanhã ou depois nenhuma farmácia venha sofrer alguma sanção da vigilância, porque estava utilizando uma área que eles consideram que não era viável. Tá? Estabelecer procedimento escrito, isso é óbvio, tem que fazer, mas eu achei importante colocar isso aqui para vocês. Estabelecer um procedimento escrito, incluindo árvore decisória. Árvore decisória nada mais é do que um fluxograma, né? Dizendo como é que você vai fazer desde o início do atendimento, ou seja, o paciente se enquadra nas condições adequadas para realizar o exame, ele deve realizar, ele está no prazo correto, ele teve contato, ele é profissional de saúde, por que ele está realizando esse exame? Então, desde o primeiro contato com o paciente, depois, se ele se enquadra, se você vai realizar ou não, qual a metodologia, se o resultado der positivo ou negativo, qual será a sua atitude. Então, é dessa forma que a Anvisa pede que você faça um documento para que você se baseie e também informe todo o seu grupo de trabalho. Eu coloquei aqui justamente isso. Na letra A, quando fala de sala privativa, nós ainda estamos tentando obter oficialmente, pelo menos do Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo, qual é a área específica. A Anvisa já nos respondeu que tem que ser sala de serviço farmacêutico. Fico preocupado, mas vamos esperar mais um pouquinho para tentar entender. É preciso que, seja numa sala de serviço, seja em outra sala, que ainda que seja de aplicação de injetáveis, vocês vão ter que fazer um fluxo diferenciado. Ou seja, não vai poder fazer o mesmo fluxo de entrada e saída de pacientes dentro da farmácia, vocês vão ter que criar um fluxo diferenciado, isso está na nota. A parte de EPIs, item obrigatório para segurança profissional, está aqui, ó. Disponibilizar para o paciente suspeito uma máscara cirúrgica, preparação alcoólica de alcoólicas a 70% para a higiene das mãos e estabelecer procedimento escrito para atendimento, incluindo a questão da árvore decisória.
Não dá para atender um paciente suspeito de Covid. Aliás, não deveria atender nenhum paciente sem máscara, porque é obrigatório o uso de máscara, mas ele pode chegar com as máscaras de pano na farmácia. Mas tome muito cuidado, tanto vocês, enquanto utilização de EPIs, como também o paciente tem que estar usando, e de preferência, se for possível, a máscara, o ideal seria a N95 para todo mundo, mas como não é possível, que ele utilize pelo menos a máscara cirúrgica, e vocês também, tá? Eu coloquei aqui um exemplo de árvore decisória, que depois terá que ser feito isso como um manual de atendimento mesmo, mas a árvore decisória é isso, é praticamente um fluxograma onde você coloca todas as decisões, desde o primeiro atendimento até as últimas decisões que você vai tomar em relação ao teste rápido, atendimento e procedimento do paciente todo, tá? Coloquei, deixa eu ver aqui que é importante, ok. A letra F, letra D, deixa eu ver, utilizar produtos regularizados junto à Anvisa. Foi por isso que eu destaquei esse item aqui. Alguns devem estar se perguntando, como assim utilizar produto regularizado junto à Anvisa? Tem produto que não é regularizado? Tem produtos que não são regularizados. Por incrível que pareça, está sendo trazido alguns testes rápidos que não são ainda registrados no Ministério da Saúde e não passaram pela Anvisa. Desculpem. Então, é preciso verificar. E, na dúvida, consultem lá o portal da Anvisa, que ele traz... Me perdoe, gente. É uma secada na garganta. Ele traz um link para poder consultar quais são os kits que já estão regularizados pela Anvisa. Não trabalhem de forma alguma com um kit que não tenha registro no Ministério da Saúde, porque vocês vão estar colocando a farmácia e vocês mesmos em risco, tá ok? Deixa eu pedir uma água aqui, que a minha garganta secou. Dar aula em casa não é muito fácil, não. Espera aí. Bom, vamos lá. Destaquei também alguns itens que achei importante. Utilizar medidas de biossegurança para manipular a amostra. E se realmente enquadrado no nível 3 de segurança, o risco para vocês é muito grande. Para a equipe de trabalho também. Não é possível atender um paciente para fazer o exame com suspeita de Covid sem os EPIs todos obrigatórios, desde touca, óculos ou então o face shield, máscara, avental descartável e luva. É um risco, tá? Garantir registro e rastreabilidade, é preciso garantir isso, porque amanhã ou depois um teste positivo pode ser questionado e vocês têm que ter a rastreabilidade disso, tem que ter lote e validade do kit, registro no Ministério da Saúde, todos os dados importantes para rastrear e ver se esse exame foi feito com qualidade. Fornecer a declaração de serviços farmacêuticos, que eu já comentei com vocês ali em cima, pode ser em papel, se for em duas vias, uma via para o paciente, uma via para a farmácia, vai ter que ser arquivado. Se for em meio físico ou digital, já está arquivado você pode enviar por e-mail, pode enviar por WhatsApp, aí, da maneira como a farmácia puder trabalhar. Notificar, então, se houver também algum problema de qualidade. Lá na 97 também traz, no item 12, algumas observações importantes. O profissional de saúde treinado para a utilização do teste deve compreender e demonstrar o uso adequado do teste rápido, então é preciso entender o que está se fazendo, né? Por que está fazendo e como é que funciona esse teste rápido, por que ele dá positivo, negativo, ou por que ele pode dar uma reação que não seja aquela que deveria, né? Um falso negativo, um falso positivo. Conhecer a teoria da técnica, conhecer os aspectos pré-analíticos relevantes, né? Incluindo a indicação, a limitação do teste, o processo de coleta de amostras, apresentar destreza na utilização do teste, e aí eu achei muito interessante apresentar destreza para fazer um teste rápido. A impressão que dá, Pedro pega uma... Oi, Marcos. Oi. Desculpa, Marcos, que está dando uma interferência, pelo menos para mim, não sei se para os demais também, mas está dando uma interferência aqui, falhando um pouquinho, tá dando sim. Espera aí.
Deixa eu tirar meu vídeo, porque talvez melhore se eu tirar o vídeo. Por acaso, algumas pessoas pediram Melhorou? para você ter o vídeo. Eu acho que o vídeo atrapalha um pouco na conexão da internet, mas eu vou voltar então, peraí. Atrapalha sim, por isso que eu também tirei o meu. Você acha melhor É melhor tirar o vídeo, é melhor tirar o vídeo, eu sim. tirar? Depois eu conversar sobre as perguntas, eu abro. Ou Tá assim acho bom, que fica melhor. Bem, então eu perfeito. estava dizendo justamente isso, que um teste de teste rápido, a impressão que dá é só furar o dedo e que está tudo ok. Não, não é bem assim. Existem algumas considerações que eu separei numa imagem que eu vou mostrar a vocês, que são importantes de entender para que a gente possa não cometer um erro na hora da realização e também na hora da liberação, da leitura desse teste. Conhecer a prática adequada na conservação dos insumos. Para ser sincero, a conservação desses insumos, eles são fáceis, eles são de temperatura ambiente, então não tem muito risco, mas de qualquer forma é importante não correr risco no estoque deles. Praticar a biossegurança, o controle de infecção e dar destinação correta aos resíduos. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque se realmente a vigilância sanitária mantiver o risco classe 3, ou seja, risco biológico nível 3, para esses resíduos, vai complicar um pouquinho, porque nível 3 é preciso fazer autoclavagem praticamente diária, não pode guardar esse resíduo. Então, é preciso colocar em saco vermelho, levar para autoclavagem, depois da autoclavagem, aí sim fazer desprezar esse material em saco branco como lixo infectante. Mas antes você precisa fazer o tratamento. Então, eu estou muito preocupado com isso. Estou esperando aí a posição do CVS. Registrar e notificar corretamente os dados de forma a garantir sua rastreabilidade. Bem, eu coloquei aqui para vocês, muitos de vocês evidentemente já sabem isso, mas eu acho importante pelo menos relembrar para que a gente possa discutir um pouquinho caso vocês tenham dúvida, né? O que são os anticorpos de IgM-IgG? Hoje eu fui fazer, até me atrasei por causa disso, eu fui fazer numa empresa, e nessa empresa tem farmacêuticos, né? Mesmo assim, os colegas vieram perguntar o que significava o resultado. Todo mundo tem dúvida, né? Até porque não é obrigado a saber tudo. Então, eu coloquei aqui, de forma resumida, o que é um IgM. Essa é a representação gráfica de um anticorpo, uma imunoglobulina IgM. Né? Tá aí, ó, uma molécula proteica formada rapidamente pelo sistema imunológico após o primeiro contato com o antígeno. Então, por que essa imunoglobulina é importante? Porque ao fazermos esse teste rápido para IgG e IgM, se ele positivar no IgM, significa que o paciente ele está, nesse momento, naquele momento, desenvolvendo a doença. Ele está com o vírus, está na fase aguda, ele está com o risco não só de evoluir na doença, como também de transmitir para outras pessoas. Esse é o grande problema que nós temos, né? Se pegar o IgM, tá certo? Só que toda vez que você faz um exame, seja ele laboratorial, na farmácia, seja o que for, um exame é a foto do momento, é a foto daquele dia. O IgM é uma imunoglobulina que ela tem uma produção logo no início, mas ela também não tem uma vida teoricamente, né? A não ser que o paciente continue agudizando, mas deve sumir rapidamente para dar lugar a IgG. Então, aqui também está uma representação gráfica da imunoglobulina G. A imunoglobulina G, ela é a molécula proteica que vai se formar para dar proteção imunológica ao paciente. É o que deve acontecer para todos os pacientes que se infectam com algum tipo de agente microbiológico, e principalmente os virais, né? Então, nesse teste, o que nós vamos pesquisar? Nós vamos pesquisar se tem IgM. Se tiver IgM, o paciente está com a doença da fase aguda, está naquele momento doente. E se ele tiver imunoglobulina G, tiver IgG, teoricamente, para essa doença, conferiu imunidade. Por que é importante isso? Eu volto a dizer que a farmácia tem uma importância nesse momento que não é só
do ponto de vista de fazer exame. A farmácia tem uma importância para o país hoje gigantesca, porque se nós conseguirmos fazer esses exames de fato e conseguir mapear as pessoas que já têm imunoglobulina G, essas pessoas podem voltar à atividade, as empresas podem voltar a trabalhar, o risco é menor, tanto para elas quanto de se contaminar. E até vou terminar essa live com vocês e vou participar de um evento agora com profissionais de outros países, da Espanha, de Portugal, da Itália, e uma das coisas que nós vamos discutir é isso, quer dizer, não adianta também só fazer, decretar feriado, parar todo o sistema produtivo, se nós não fizermos testagem nas pessoas. Nós não vamos saber quem está doente, quem não está, a pessoa pode estar em casa e está doente, não resolve nada. Então, nem pode deixar de fazer a quarentena, mas também não adianta colocar todo mundo se não tiver testagem. E os serviços de saúde no Brasil não têm condições de fazer testagem, dependem muito da farmácia. Nós temos um papel nesse momento que talvez a farmácia não tenha, na história da farmácia, não tenha tido um momento tão importante quanto esse. Os testes rápidos para a sociedade brasileira, nesse momento, têm um papel crucial. Então, a imunoglobulina G, ela é a imunoglobulina que vai conferir imunidade para as pessoas, e é o que nós chamamos também, eu coloquei aqui para vocês, de cicatriz imunológica. Ou seja, toda vez que a pessoa fizer o teste de anticorpos, depois que ela tiver tido a COVID, teoricamente ela vai ter essa imunoglobulina para o resto da vida, que vai conferir para ela imunidade, tá bem? Eu coloquei aqui só uma imagem, né, para esquematizar, todo mundo já conhece, vocês conhecem muito bem. A função do anticorpo é se ligar ao antígeno e daí vários mecanismos para inativação desse antígeno são utilizados. Um deles é a fagocitose pelos macrófagos, né, que também vão ter nessa doença da COVID, vai ter um papel importantíssimo, mas isso eu não vou entrar nisso agora, porque a fisiopatologia da COVID ela é bem interessante, por isso também a utilização desses medicamentos todos que está se discutindo, cloroquina, ivermectina, anita, enfim. Depois, se a Angélica me convidar, eu volto para falar sobre isso com vocês, mas tem muito a ver com a resposta imunológica. Os pacientes não estão morrendo porque o vírus vai lá, se espalha. Não é por isso só, não. Os pacientes estão morrendo pela resposta imunológica, que inclusive causa o aumento da coagulação dos pacientes. É por isso que eles estão morrendo, porque a resposta imunológica é muito intensa. Mas aí eu volto num outro momento para falar isso com vocês. Bem, eu coloquei aqui também um esquema dos testes rápidos para vocês entenderem então como é que ele é feito, né? Para que ele serve. Aqui nessa primeira imagem é como se fosse aquele cassete, aquele que nós chamamos de PAC, né? É colocada aqui uma membrana de nitrocelulose, nessas linhas aqui que vocês estão vendo coloridas, né? São colocados anticorpos anti-humanos, são fixados ali os anticorpos contra os anticorpos humanos, tá vendo? Aqui, nessa linha do conjugado, é colocado partes do antígeno, ou seja, pegam partes do vírus, mas são recombinantes, são partes do vírus que se produz para colocar aí, são antígenos recombinantes, e uma solução que vai arrastar aqui, que nós chamamos de, que vem naquele, vocês vão olhar no kit de vocês, depois vai estar escrito lá, conjugado, né? É aquelas gotinhas. Isso vai formar uma reação, quando você coloca o sangue, essas gotinhas aqui vão arrastar o sangue, se tiver anticorpos dentro da nossa amostra, vão ser arrastados, vão fazer ligação com essas partes desses antígenos recombinantes, né? E vai fazer uma ligação. Como essas gotinhas aqui, elas têm uma substância, geralmente chamada de ouro coloidal, tem outras substâncias também, mas geralmente é ouro coloidal, elas formam essas reações coloridas que vocês veem naqueles testes. Então, é dessa forma que são produzidos os testes rápidos. Hoje, a maior parte dos testes rápidos estão vindo da China, mas tem da Coreia, tem dos Estados Unidos, porque é difícil também fazer essa sintetização dos anticorpos e também a separação de partículas do antígeno, não é muito simples, não.
E aí forma essa reação aqui que vocês estão vendo, que a gente chama de monocromatografia, ou perdão, monocromatográfica, e vão dar esses resultados aqui coloridos. Então, no primeiro cassete aqui, essa imagem, você tem a letra C. A letra C sempre vai ter que formar essa corzinha vermelha ou cor de rosa. Alguns formam uma cor rosa muito forte. Sempre. Isso aqui é um controle do teste. Se não formar, o teste está inválido. E ele pode formar uma faixa vermelha ou cor-de-rosa, né? Na letra G, significa que tem anticorpos de IgG. Na letra M, pode ser que tenha anticorpos de IgM. Pode formar só na G e só na M, né? Ou pode formar nos dois. Eu tenho pego muitos pacientes que estão com anticorpos de IgM, mas já estão produzindo anticorpos de IgG. Significa que o paciente estava doente, já está entrando na fase que a gente chama de convalescência, ou seja, ele já está melhorando, daqui a pouco ele já não tem mais risco, né? Mas você pode encontrar separados também, que eu também encontro todo dia. Aliás, hoje foi um dia que encontrei muitos. Enfim, quanto tempo leva? Ah, eu esqueci de falar uma coisa com vocês, eu acabei me dispersando um pouquinho aqui. Eu vou voltar aos slides para dizer o seguinte: a formação dos anticorpos IgG e IgM, eles levam um tempo. Então, não é imediato o contato com o vírus, vai produzir imediatamente e nem em quantidade. Pode até começar a produção, mas as quantidades provavelmente estarão abaixo do limite de detecção desses testes. Então, existe o que a gente chama de janela imunológica. O que é uma janela imunológica? Janela imunológica é o período em que o paciente ele está contaminado, mas o seu organismo ou não produziu os anticorpos ainda, ou produziu os anticorpos em quantidade insuficientes para serem detectados por aquele método de exame. Isso pode acontecer bastante em relação ao teste rápido. O Ministério da Saúde, ele traz como orientação que os pacientes devem ser testados a partir do 8º dia de contaminação ou 8º dia dos sintomas da COVID, que não seriam específicos para COVID, mas sim de síndrome gripal e alguns outros sintomas que a gente tem acompanhado agora, que são inespecíficos, mas têm sido utilizados para poder diagnosticar clinicamente a COVID. Então, a partir do 8º dia do diagnóstico clínico ou dos sintomas, a pessoa poderia realizar o teste de IgG e IgM, teste rápido. Antes desse período, ele corre o risco de estar na janela imunológica, ou seja, não ter anticorpos suficientes para serem detectados por essa metodologia. Poderia usar outra, poderia usar a pesquisa de antígeno através da técnica de PCR, poderia até utilizar a pesquisa de IgG e IgM, mas por outras metodologias. O teste rápido a partir do 8º dia, ok? E quanto tempo vai demorar para produzir anticorpos? Nesse caso da COVID, o que nós estamos observando é que a partir do 7º dia já há produção que poderia ser detectada por alguns testes. Tem outras doenças que às vezes demoram 30 dias para poder ser detectada. Na COVID, eu até coloquei um gráfico aqui, ó, que mostra mais ou menos a produção. Ou seja, do início, do primeiro dia até o 7º dia, o PCR, que é aquela técnica que vocês conhecem, já devem ter ouvido falar, PCR-RT, né? Real time, que está sendo utilizado no Adolfo Lutz, nos hospitais, ele é ideal do primeiro até o 7º dia, que você, no início da doença, você consegue utilizá-lo para pesquisar o vírus, o antígeno. E ele vai até aproximadamente o 14º dia. Depois do 14º dia, o PCR já não é tão indicado, ele pode já não conseguir detectar a presença do vírus. Para fazer o teste de IgM, a partir do 7º dia, sendo o ideal próximo do 14º, a partir do 10º dia. Oi, Marcos, está travando, acho. Só um minutinho, pessoal, travou, a partir mas do 14º. Marcos, Oi. desculpa, é que deu uma travadinha, sabe? Então você vai ter que voltar um pouquinho. Não tem problema. Mais ou menos aonde, assim que travou, que eu volto de novo, não há problema. Eu acho que é nesse slide mesmo. Nesse Isso, mesmo? isso. No gráfico? É isso, né, pessoal? É no gráfico? Isso, do gráfico. Perfeito.
eu pus esse gráfico para vocês poderem entender um pouco quais são as técnicas que podem ser utilizadas para a detecção ou para o diagnóstico, né, para auxiliar no diagnóstico laboratorial da COVID. Essa linha azul, ela se refere ao período em que você pode utilizar o teste de biologia molecular, que vocês conhecem como PCR-RT, que é muito falado na televisão. Do primeiro até o 7º dia, tá aqui, ó, principalmente é muito utilizado no 4º, 5º dia, tem sido utilizado o PCR. É quando a gente consegue detectar a presença do vírus na amostra, não é dos anticorpos, do vírus. Até o 14º dia, você consegue usar bem o PCR. Depois do 14º dia, a quantidade de vírus, teoricamente, vai caindo nas amostras. E aí o PCR já não é mais tão indicado para realizar, mesmo em pacientes internados, né? O teste rápido, que é esse que nós vamos utilizar na farmácia, é essa linha verde aqui, é o IgM. Ó. A partir do 7º dia, mas está vendo que começa aqui no 7º, ele começa a se elevar. Por isso que o Ministério da Saúde ele diz que esse teste é indicado a partir do 8º dia. Porque no 7º dia o IgM começa a ser produzido, alcança seu pico por volta do 14º para o 18º dia. Então, o ideal mesmo de utilizar é a partir do 8º, mas você tem um pico mesmo de anticorpos de IgM quando chega aqui, ó, próximo do 14º dia. Então, entre o 8º e o 14º é um período bom para fazer o teste, para IgM. E para IgG? Para IgG, o ideal é pegar, você só vai conseguir pegar lá por volta do 12º. Aqui nesse gráfico mostra no 14º, ou seja, o 14º dia dos sintomas, começa a subir a produção de anticorpos de IgG, atinge seu pico praticamente no 24º dia. Então, entre o 14º, se não me engano, a nota do Ministério da Saúde traz o 10º dia para IgG. Pode ser, mas para alguns testes vocês vão ter que olhar na técnica, naquela bula que eu falei, qual é a sensibilidade, porque para alguns vai iniciar a partir do 14º em diante, até o 24º, 25º, e depois começa a cair. É possível pegar o IgG mesmo depois de 28 dias? É possível sim, mas vai chegar um momento que o teste rápido talvez não pegue mais. O paciente sumiu o IgG dele? Não, não sumiu o IgG dele, mas a técnica, ela tem limitações. Então, a partir aí, do 40º dia, talvez o teste de IgG e IgM, teste rápido, não seja mais indicado para esse paciente, tá ok? Mas também, se nós já detectamos que tem IgG anteriormente, não há problema. O problema é ele fazer depois de 60, 70 dias. Eu tive uma doença, eu senti uma gripezinha faz 2, 3 meses. Posso fazer? Talvez não apareça nada e ele tenha tido a doença, tá? Então, eu coloquei aqui, a janela imunológica, nesse caso, é de 7 dias. Mas mesmo após esse período, a baixa concentração pode fazer com que o resultado seja negativo, ou seja, não reagente. É o que nós chamamos de falso negativo. Então, antes aqui do 7º dia, o paciente não estava infectado? Ele estava, ó. Ele tem o vírus aqui, ó. Dá para ver pela linha azul que ele tinha o vírus. Mas o teste rápido não pega, porque a produção do anticorpo IgM não é compatível. Ele não tem sensibilidade, o teste não tem sensibilidade para pegar anticorpos antes do 7º dia. Tá bem? Bom, estou chegando ao fim aqui, ó. Testes rápidos são todos iguais? Não, não são todos iguais. Sabendo o período aproximado de produção de anticorpos, posso usar qualquer teste? Não, não pode. Vocês vão comprar alguns testes rápidos que vão ter sensibilidade a partir do 7º dia, outros que vão ter sensibilidade a partir do 10º dia, e vocês vão ter que olhar um por um. Não são todos iguais. E por isso vocês vão ter que mudar o laudo, ou então a declaração de serviço farmacêutico de vocês, de acordo com o kit que vocês comprarem. Não é o mesmo laudo, não é o mesmo resultado para todo mundo. O risco de resultado falso negativo é só devido ao sistema imunológico? Não, não é. Existem algumas questões que são técnicas que têm que ser observadas. Se forem feitas de forma errada, também vai dar um resultado falso negativo. Os kits comerciais influenciam nessa questão? Sem dúvida nenhuma. Vocês acompanharam aí, com certeza, também essa questão de kits que vieram nem vou citar, mas vieram de alguns países que a qualidade era 30% de sensibilidade. Se você tiver 30% de sensibilidade, significa se dizer que de cada 10 pacientes que vocês fizerem exames, apenas 3 serão detectados. É muito baixo.
vocês vão ter que olhar isso. Eu coloquei uma imagem aqui para vocês, só para dar um exemplo de alguns problemas. Está ouvindo bem ainda, Angélica? Estamos sim. Então, estamos sim. Estava só o microfone aberto, mas já fechei, tá? Joia. A primeira imagem mostra aqui a pessoa colocando uma gotinha aqui da solução tampão, que nós chamamos, né? Eu coloquei aqui porque eu já vi pessoas fazendo e deixando chegar essa gotinha muito perto, aliás, encostando aqui nesse orifício, na parte onde tem o sangue. Não pode. Se encostar a gota, contamina o restante. Então não precisa chegar muito perto, não há necessidade de chegar muito perto. É só colocar a gotinha um pouco mais longe, para que isso não contamine. Pode ser muito longe, senão também acaba respingando. Mas cuidado, tá? Muito cuidado. Se você contaminar essa solução, você perde todos os testes. Aqui eu coloquei esses dois aqui porque houve um erro de interpretação nesse resultado. Foi liberado um resultado positivo para a IgM que depois não se confirmou. Isso é um problema. Muito cuidado. Foi feito na farmácia, tá? Aqui, tem esse isolado aqui, um sozinho. Esse é praticamente a mesma coisa aqui. Mas tem um outro aqui, esses dois primeiros juntos aqui, Covid-19, IgM e IgG. Eu coloquei para vocês verem aqui, olha. Nesse orifício aqui onde você coloca o sangue, vão 10 microlitros de sangue. 10 microlitros é muito pouco. Do jeito que a pessoa colocou aqui, ó, ficou 5 microlitros para fora. Aqui também, ó. Então, assim, não pode deixar isso acontecer. A quantidade é muito pequena, tem que entrar todinha, nós tem que colocar a gota lá dentro. Dessa forma é muito perigoso. E aqui eu coloquei para mostrar do mesmo paciente, ele tem IgM e tem IgG. Esse paciente ainda apresenta, está saindo da fase crônica, e da fase aguda, e está entrando aí na fase crônica, e pelo menos está produzindo IgG. A expectativa é que ele desenvolva imunidade contra o SARS-CoV. Tá? Eu coloquei só alguns exemplos, porque depois eu pretendo explicar melhor no curso que eu estou fazendo. Então, olha, eu vou parar por aqui para deixar o espaço para a gente poder responder perguntas. Queria agradecer e, mais uma vez, pedir desculpa pelo meu atraso. Não foi proposital, foi realmente em função de tudo que acontece aí no mundo farmacêutico nesse momento, mas a minha atuação profissional que está sendo muito intensa. Angélica, eu fico à disposição. Ok, Marcos. Eu vou pedir, então, para o pessoal, quem quiser realmente fazer pergunta, ou abre o microfone, né? Ou então pode escrever aqui no chat que eu posso fazer transmissão dessa pergunta também, tá? E queria só comunicar que essa palestra ela está sendo gravada. Eu vou conversar depois com o Marcos, ver se eu posso disponibilizar também via YouTube. E também o certificado já está liberado, o certificado de participação. Oi, Angélica. Pois não, Luciana? Oi, eu gostaria de saber do doutor se existe alguma interferência com relação a algum medicamento que o paciente possa estar tomando, alguma interação medicamento-anticorpo. Olha só, Luciana, né? Isso. Luciana, nas técnicas que eu vi até o momento, nenhuma delas citaram interferência medicamentosa na realização do exame. Qual é o risco? O que a gente sempre se preocupa quando nós fazemos um exame com pesquisa de anticorpos, né? Oi? Desculpa te interromper, já interrompendo, né? Imagina. Você não quer trocar a tela, já colocar a sua imagem, Claro. Tirar a tela Claro, desculpe. Da apresentação? Deixa eu parar ela aqui. Voltei, né? Estão me vendo? Conseguem me visualizar? Então tá bom. A única preocupação que nós temos quando fazemos um exame com pesquisa de antígeno no anticorpo é a utilização de corticoide, né? Mas não traz, nenhuma das técnicas trouxe isso como sendo limitação ou preocupação. Então eu não posso dizer que
isso influencie nesses testes. Para alguns, isso influencia. Mas eu não vi, nas técnicas que eu analisei até agora, eu não vi isso trazendo essa descrição de alguma preocupação com corticoide. Eu vou fazer já algumas perguntas que estão aqui no chat, Marcos. Qual o valor médio do kit? A farmácia pode cobrar quanto pelos testes? A Cláudia pergunta. A farmácia já pode comprar, mas eu peço que observem lá, que leiam as notas técnicas antes de comprar, para saber como se adequar e como fazer isso de forma que não traga nenhum problema para vocês. Então, as notas técnicas precisam ser seguidas na maior parte do que vocês puderem adaptar, para também não correrem risco e amanhã ou depois a farmácia ser acusada de ter transmitido e não ajudado. Então, já podem comprar, tá? O preço médio dos kits, pelo que eu tenho acompanhado, eles vão desde R$ 120 por teste. Cada kit vem em média com 20 testes. Tem de 10 testes também, mas tem de 20 testes. Então, você imagina que se for de 10 testes, R$ 1.200 é o valor mínimo que eu vi, até R$ 150 cada teste, que aí vai para R$ 1.500. Se for 20 testes, R$ 3.000. Não é barato. Então, é um investimento alto. Precisa fazer o investimento de acordo com a sua realidade. Não compre em demasia para depois não amargar um prejuízo, porque esses testes estão começando a chegar em grande quantidade. Então, muita calma para também não fazer um investimento e depois não ter como ter saída disso. O senhor Antônio Menezes está com o microfone aberto. O senhor quer fazer pergunta, senhor Antônio? Sim. A princípio, doutor Marcos, estou como presidente da Profar, que é a Associação de Profissionais e Proprietários de Farmácia. E eu quero parabenizá-lo porque eu estou na área há pouco mais de 50 anos, com farmácia, depois com empresa de remoções por ambulância, e nunca nenhum presidente do conselho foi tão transparente em comunicação com nós outros. Roberto. Eu queria uma informação. O teste, estou fazendo algumas licitações, algumas cotações do preço do teste. E temos o chinês e o coreano. Tem alguma recomendação a respeito? Sr. Menezes, primeiro, muito obrigado, viu, por participar e também pelas palavras, muito obrigado. Em relação à qualidade dos testes que estão sendo produzidos, num primeiro momento, houve alguma restrição para alguns kits que chegaram vindos da China, mas pelo que eu tenho acompanhado agora, os testes não têm tido problema de qualidade, a não ser, por exemplo, por que é importante consultar... Estão me vendo? Angélica? Não, voltou a sua palestra. Dá um share palestra? novamente. Dá um share screen novamente para voltar a sua... Deixa eu ver o que aconteceu, peraí. Aliás, Mas estão me ouvindo. Estamos te ouvindo, Estamos te vendo teu e-mail, inclusive. A qualidade dos testes, eles não têm sido mais questionados, não. Então, aparentemente, mesmo os que estão vindo da China são de boa qualidade. Porém, é importante avaliar lá no site da Anvisa, porque semana passada ela reprovou uma marca muito conhecida, porque esses kits são trazidos para o Brasil e as empresas brasileiras acabam nacionalizando isso para vender. E uma empresa muito conhecida do ramo acabou aí sendo reprovada no kit que trouxe. Então é importante. Os kits coreanos também têm boa qualidade, mas nesse momento é preciso olhar, antes de comprar, entra no site da Anvisa e verifica. É importante. Pronto, fechei. Obrigado. Nada. Ivani, ela pergunta, ela gostaria de saber sobre os laudos, sobre os laudos dados em exemplo. Me explica melhor, Ivani. Gostaria de saber sobre os laudos dados em exemplo. Se a Ivani puder, inclusive, abrir o microfone e perguntar. Aí, a Ivani está aí. Olá, boa noite, tudo bem, doutor? Boa noite. Tudo bem. Então, eu gostaria de saber, esses laudos que você me deu, que você mostrou para a gente em exemplo,
eu gostaria de tirar uma base, ou eu tenho que fazer em cima do teste que eu for comprar? Você pode utilizar como um exemplo, mas assim, não utilize esse laudo exatamente. Você pode fazer nesses Sim. moldes, Uhum. né? Mas é importante Isso, que você realmente olhe na técnica do exame, ou seja, na bula que você comprou do kit, porque eles mudam. Então, nós não temos certeza. Você compra um hoje, amanhã acabou. Você compra um outro modelo, aliás, uma outra Entendi. marca que é a mesma coisa, é pingar uma gotinha, mas muda tudo, inclusive nas informações. Então, recomendo que você só utilize como base, mas tem que realmente olhar teste por teste. Ah, tá ótimo. Muito Eu obrigada. Eu vou Imagina. complementar também que a Raquel pergunta aonde que ela pode encontrar esses laudos. Se ela me contratar, eu faço para ela. Estou brincando, brincadeira. Esses laudos, na verdade, assim, esses laudos eles vão ter que ser criados por vocês, né? Nós fizemos um laudo, fizemos no conselho o conselho fez um modelo, né, para declaração de serviços farmacêuticos, mas é um modelo, então assim pode seguir mais ou menos no modelo, mas você vai ter que criar aquilo que você entender ser melhor, assim, que se adequa melhor. Agora, quanto mais informações, mais resguardado você fica para não ter nenhum questionamento. A Solange pergunta se pode realizar drive-thru nas drogarias. Ô Solange, não tinha pergunta mais fácil para você fazer para o presidente do conselho, não? Olha só, o drive-thru está sendo utilizado, inclusive algumas redes de farmácia têm feito, mas fora de São Paulo. Em São Paulo eu não vi nenhuma realizar. Eu vi drive-thru sendo feito, mas não por farmácia, sim pelo serviço público, né? Entendo, sinceramente, que se é possível fazer para determinados laboratórios, eu vi laboratórios também fazendo em São Paulo, se o laboratório pode fazer, eu entendo que a farmácia também pode. Depende de autorização da vigilância sanitária para isso, né? Mas entendo que é uma possibilidade, sim. Eu acho que é possível fazer, do ponto de vista técnico e do ponto de vista sanitário, se forem tomados todos os cuidados e feito da forma correta, eu não vejo por que um laboratório poderia e a farmácia não. Desculpa. Tem uma observação aqui da Leila Maria Moreira, em relação ao descarte, como não há uma posição da Visa ainda sobre o risco, eu creio que tem, ela colocou aqui sobre o risco 3, as farmácias e drogarias não podem trabalhar ainda com teste. Isso é uma observação que ela fez, ela não fez uma pergunta. Se for ao pé da letra, não. Mas acontece que, de fato, muitos já estão trabalhando. Então, agora, mais do que trabalhar ou não, é preciso observar que há risco de fato. Se você analisar do ponto de vista especificamente profissional, risco existe, mas também é importante dizer que algumas farmácias e alguns lugares já estão realizando. Então, nós precisamos dessa resposta do Centro de Vigilância Sanitária o mais rápido possível, para que a gente possa entender definitivamente se pode ou não e o que vai precisar. Agora, vamos supor, também queria dizer isso, que de fato necessite, existem alternativas, tá? A farmácia não precisaria montar um sistema lá de autoclavagem, existem alternativas. O Felipe também faz aqui uma observação com relação à TLR. A ILAB oferece um serviço onde eles dão o resultado e não o farmacêutico. O Marino também... Sim, desculpa. Oportunidade, né? Aquele negócio, ver a oportunidade como, né, nos momentos, né, de dificuldade, ver oportunidades. Essa empresa, HiLab, ela viu uma oportunidade para que pudesse fazer isso, né? É um serviço. Como é que funciona? Praticamente é como se fosse uma foto. Você coloca no aparelhinho, o aparelhinho transmite a imagem e uma pessoa faz esse laudo. É uma possibilidade. Você pode fazer isso também associado com outro laboratório de análises clínicas,
mas se for possível dar preferência sempre para o farmacêutico, fica sempre mais próximo da profissão. Para mim, eu acho mais viável. Mas Também tem uma... fazer, tá? O RLL Olha, autorizado. Eu estou vendo aqui muitas perguntas, inclusive, só colocando que essa live está sendo gravada, eu posso também já pegando as perguntas e passando para o Marcos, e ele, porque, como ele disse, ele tem uma live daqui a pouco, né, às 20 horas, e já faltam 10 minutos para isso, e nós, então, mandávamos para você, Marcos, essas perguntas, e você respondia, tá? Claro, Se você tiver mais alguns minutinhos, eu posso ler aqui mais algumas perguntas, 5 ou deixar aberto, tá? Deixar aberto, porque eu vi o Marino aqui que já abriu, e eu ia exatamente na sua, Marino. Ok. Pode falar. A minha pergunta é, você falou que tem algumas alternativas para evitar aí a autoclave. Quais seriam? Contratação de uma empresa para fazer isso. É a única alternativa. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que ser inativado, né? De acordo com o que você falou. Isso E, mesmo. naquele momento, se a gente, por exemplo, a gente usa o Descarpac, ele não está sendo inativado ao jogá-lo ali. E qual a alternativa que teria Não, sem isso? da forma como está, não pode jogar no Descarpac. Sim. Se for seguir realmente o que está se for seguir o que está na norma, não pode jogar no Descarpac. Esse é o problema. Porque teria um investimento dos kits, mais da autoclave, então teria que ter uma coisa assim, viável também, né? Para nós. E a minha preocupação é essa inativação que você falou. Né? Porque do ponto de vista profissional, ele é necessário porque corre risco de fato. É um material, é um tipo de micro-organismo que traz risco. Agora, a adaptação disso para a farmácia tem custo de adaptação. A questão agora é de se pensar se realmente for exigido isso, vai ser bem complicado. Vai ser complicado. Eu entendo, quer dizer, complicado em termos, é aquilo que eu disse, existe alternativa, mas a alternativa traz de qualquer forma, é mais difícil do que se pudesse fazer sem precisar de nada, né? Isso é fato. Como você falou que algumas já estão em andamento, estão fazendo, por isso que eu perguntei se elas adotaram isso ou não, entendeu? Eu entendo, eu acredito que não, sinceramente eu acredito que não. Eu não vejo assim, as farmácias com viabilidade para adotarem esse tipo de procedimento. Agora, eu não sei o que a vigilância, o centro de vigilância vai realmente exigir, mas eu concordo contigo que é difícil. A Elizabeth, inclusive, pergunta se para realizar o teste tem que ter autorização da vigilância. Tem. Na verdade, pela legislação também, para realizar o teste, você teria que ter a sua licença de funcionamento com autorização para prestação de serviços farmacêuticos. Então, teoricamente, não seria para todas as farmácias mesmo. Isso está descrito lá na norma também, tem que ter autorização de serviços farmacêuticos. Por isso que a expectativa na liberação dessa nota pelo Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo, ela é muito importante, porque dependendo do que ela soltar, muda toda a interpretação. Eu só queria também colocar que tem uma pessoa aqui de Fortaleza, que diz que a Pague Menos de Fortaleza, ela está fazendo drive-thru em 2 unidades. É verdade. Não só ela, como algumas redes do Paraná também estão fazendo. Certo. Também tem uma pergunta aqui, teremos uma capacitação de 4 horas com módulos explicativos para que os farmacêuticos possam fazer os testes e os laudos? Vai ter sim. Eu vou estar fazendo alguns cursos, espero aí poder fazer para vocês também, justamente porque existem detalhes que são importantes. O fato de fazer exames na farmácia é interessante do ponto de vista profissional, como eu já disse, para a farmácia é interessante, mas volto a dizer, fazer exame não é pingar uma gota
de sangue lá e esperar o que vai acontecer com a cor. Não é isso. Implica numa série de coisas, inclusive em responsabilidade civil, criminal, etc., danos morais, e é preciso fazer com qualidade. Eu espero poder fazer esse curso e ajudar vocês. Só mais uma perguntinha aqui, depois eu realmente mando as demais, tá? Eu peço desculpas Tá legal. se eu não peguei as outras perguntas. Mas em relação ao bloco de prestação farmacêutica, precisa ser bloco carbonado e numerado? Precisa ser em 2 vias. Como você vai fazer, assim, não sei se... Faz tempo que eu não vejo, assim, papel carbono, não sei como é que está isso, mas, assim, precisa ter 2 vias. Então, ou aquelas carbonadas, ou aquelas não me lembro exatamente como foi, mas ou um sistema que possa liberar esses laudos e você imprimir em 2 vias, ou guardar uma via no sistema, mas precisa ter 2 vias. Isso precisa. Posso fazer uma última pergunta? A última, pelo amor de Deus. Referente ao IPI, a máscara do farmacêutico precisa ser a N95 obrigatoriamente? E Não. referente ao manejo clínico do paciente com teste positivo, como fazer em caso de sintomas leves e sintomas graves? Então, isso tudo você vai ter, em relação aos sintomas leves e graves, você vai ter que descrever lá na árvore decisória. E daí você pode se basear realmente o que você vai fazer. Se o paciente tiver sintomas leves, mas apresentar, não é só os sintomas, né? Você vai ter que se basear também pelo resultado. Está com sintomas leves, mas está com IgM positivo, o que vai fazer, né? Agora, está com sintomas graves, mas teoricamente mais acentuados, mas está com IgG positivo, é outra decisão. Então, você vai ter que fazer a árvore decisória e essa decisão é profissional e você vai ter que saber como lidar com ela. Em relação à máscara N95, ela não é obrigatória para fazer teste rápido, mas sim para realizar o teste com secreção nasal. Aí sim, se você for colher, por isso que é importante. Não dá para fazer o teste de antígeno na farmácia se você não tiver N95, é impossível. O risco seria muito grande, mas para fazer teste rápido não precisa. Tá certo, Marcos. Então, vamos abrir os vídeos, ou todo mundo abrir o vídeo, por favor, se puder. Eu quero agradecer a participação do Marcos em poder disponibilizar do seu tempo para fazer essa palestra. Foi uma excelente palestra, nem vimos o horário passar. E espero realmente, você falou que se eu te convidar, já está convidado aqui diante de 70 pessoas, tá? Puxa Nos vida, comprometendo. obrigado. Angélica, por favor, eu pediria aqui a falar. Meu nome é Carlos Morales, eu sou farmacêutico, e eu gostaria de perguntar para o Dr. Marcos, bem rápido, se nós teremos algum curso com certificação para que os colegas possam fazer os exames, os testes, e possam fazer laudo. Se a gente tem algum curso sábado para isso. Acho que tem sim, deve fazer um curso, fazer vários cursos, acho que tem pela Profar, deve fazer também se tudo der certinho, a gente deve fazer pelo Sincofarma, deve fazer lá pelo Conselho também, então vai ter que acompanhar, porque sinceramente tem vários marcados aí que eu acredito que vai acontecer durante essa semana e semana que vem, até porque a realização já está acontecendo e os colegas estão pedindo, então vai acontecer sim. Inclusive, eu já colocando aqui que para o Sincofarma nós já estamos enviando conteúdo para ser chancelado pela Universidade de Mogi das Cruzes. Isso significa que ele tem automaticamente o reconhecimento do MEC, tá? Então, vai ser um certificado ainda mais, né, com outras instituições e principalmente o MEC reconhecendo, tá? Queria parabenizar a Sincofarma e o Dr. Marcos pelo curso. Muito obrigado por essa aula. Muito obrigado a vocês todos que assistiram aí, tiveram a paciência comigo, nem brigaram comigo no chat, muito obrigado. Eu prometo que da próxima vez eu chego 5 minutos